Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos para a nossa disciplina. Hoje nós vamos dar início a uma série de atividades e eu sempre estarei postando alguns vídeos para poder ilustrar melhor, estar interagindo com vocês nas nossas aulas, certo? Hoje o tema é interessantíssimo. Nós iremos discutir aqui um pouco sobre o tema Considerações em torno do ato de estudar. É um texto muito conhecido, um texto que eu gosto, que é um texto do Paulo Freire, que é um educador, um filósofo brasileiro, extremamente fundamental em relação a temas como educação, letramento e entre outras questões do nosso ilustre pensador Paulo Freire. Eu pego esse texto porque Paulo Freire ele dialoga com uma longa tradição literária, filosófica, que eu gosto muito. Eu sou professor Edgar Zanetti, eu sou professor de letras e também de filosofia, então sou professor da UER e gostaria de chamar a atenção, vocês podem acompanhar o texto que disponibilizei para vocês na disciplina, que toda leitura, toda comunicação, todo texto, ele tem uma intenção fundamental de quem faz o texto, primeiramente, que é você atender ou despertar o desejo de aprofundar conhecimentos em relação àquele que está escrevendo o texto, que é o ato da comunicação, e também daquele que recebe o texto. Então, toda vez que nós falarmos sobre comunicação, sobre leitura, sobre produção textual, nós sempre temos que ter em mente essa relação entre o produtor, o receptor e o diálogo. Então, como um filósofo grego muito conhecido chamado Sócrates, Sócrates ele era muito famoso pelo uso da dialética. E o que é a dialética socrática? É a arte de discutir, de contrapor teses e argumentos. Então, o fundamento da comunicação, da produção textual, o fundamento da academia, da aprendizagem, é essa abertura para o outro, o despertar esse desejo de conhecer. Como um outro filósofo grego também sempre dizia, que é o Aristóteles, todos nós, por natureza, desejamos conhecer. Então, o desejo de saber é o fundamento do conhecimento, certo? E a relação leitor-autor sempre implica nessa questão fundamental, como podemos conhecer. Uma questão socrática. Sócrates dizia, que sou eu? Conhece a ti mesmo. E para nos conhecermos, vamos voltar à máxima de Sócrates, que dizia que é necessário reconhecer as nossas limitações, uma certa ignorância positiva, no sentido de que aquele que sabe que não sabe, ele se abre para o conhecimento. Enquanto que aquele que acha que sabe todas as coisas, esse tem muita dificuldade, porque ele não consegue, às vezes, se abrir para o diálogo. Então, para ver dialética, para ver diálogo, para ver combate, confronto de ideias, é necessário essa proposta que o Paulo Freire aqui exemplifica desse texto que nós estamos disponibilizando para vocês, que é pensar sobre o conhecimento. Então, para nós aprendermos sobre algo, nós temos que desafiar, nós temos que nos desafiar. E aprender dói. Dói estudar, porque quando eu estou aqui nessa mesa, por exemplo, dando aula, discutindo com vocês, eu estou deixando de fazer várias coisas que eu gosto. Eu poderia estar com os amigos, poderia estar com a minha companheira, com a minha família, poderia estar assistindo filme, jogando videogame, jogando futebol, seja lá o que for. Então, o ato de estudar, o ato de aprender, ele sempre implica uma certa negação
de desejos, porque ele entra em confronto diretamente com as nossas paixões, as nossas emoções. Então, criar uma rotina de estudo, criar um ambiente ideal para nós nos envolvermos com o saber é fundamental. Livros são fundamentais, certo? Livros, vários livros, uma biblioteca virtual, se possível, ou se possível uma biblioteca física, seja como for, mas entrando na universidade, coloco esse desafio para vocês de criar essa rotina, de cumprir uma certa rotina de estudo, de você acessar a sua sala de aula, ler o que o professor está colocando, fuçar o site da sua sala de aula, porque se você não fizer isso, não vai haver dialética, não vai haver aprendizado, tá? Então, se vocês acompanharem o texto comigo, por isso que é bom vocês estarem acompanhando esse vídeo, a bibliografia, que são os textos, os jornais, vídeos, em geral, tudo isso é bibliografia, mas principalmente livros e artigos, elas são fundamentais. Mas elas são fundamentais quando elas ganham vida, quando elas são lançadas à carne, como diria Merleau-Ponty, que é um filósofo francês. Quando o conhecimento é carnalizado, ele é transformado em realidade. Se essas aulas, como esse vídeo que eu estou aqui produzindo para vocês, ficar engavetado e vocês não assistirem, ou se vocês não se envolverem com conhecimento, ele fica engavetado. E engavetamento é a negação da vida, é a negação do saber. Então, exatamente isso que o Paulo Freire nos provoca. A relação de letramento é essa relação de comunicação, de envolvimento com o real, envolvimento com nós mesmos, com o outro, com o mundo. E essa é a intenção fundamental de quem faz uma bibliografia, de quem escreve e de quem aprende, que exige um triplo respeito nas palavras do autor. É um texto que trata de um assunto para alguém, os autores citados têm que ser respeitados, já porque eles estão sendo citados por algum motivo, e também exige um respeito para aquele que escreve o texto, para si mesmo. Então, uma relação bibliográfica não é uma simples cópia de títulos. Às vezes nós aprendemos isso no ensino médio, mas não é. Fazer resumos não é copiar parágrafos. É ressignificar, é dotar de conhecimento, pensar sobre algo. Certo? Quem sugere uma bibliografia está sugerindo porque faz uma coisa. E quem recebe um texto também não deve pensar nesse texto como uma prescrição médica. Tipo, vou ter que ir lá na farmácia comprar um remédio e tomar. Não. Um texto, ele é um desafio. Pensem no desafio socrático. Conheça-te a ti mesmo. Como dizia Sócrates. O que é essa coisa que eu mesmo sou? Então, esse é o desafio da leitura. E é um trabalho difícil, é cansativo, porque exige organização. A nossa relação com o celular, com o seu computador, com o seu caderno, com uma caneta como essa aqui, é uma relação de paixão, de envolvimento. Nós temos que criar um ambiente, nós temos que anotar, não tenha preguiça, anote tudo. Eu anotava tudo na época que eu fazia minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, porque a partir daí eu tinha material para poder ressignificar. E a mente é frágil. Eu esqueço muitas coisas. Então, esse ato da escrita, que é um ato medieval ainda, do lápis, da grafia, de você riscar um papel, ele também é prazeroso. De você desenhar, de você escrever frases, de você trocar ideias com seus amigos, entrar no fórum da disciplina e compartilhar impressões e provocar o seu colega leitor, assim como você. Isso é muito importante nessa disciplina que nós estamos aqui trabalhando juntos. Então, esse é o desafio que nós colocamos aqui para você, que estudar é um trabalho difícil. Quem diz que é fácil, está mentindo, porque pensar dói. Dói. Como disse um filósofo francês chamado Emmanuel Levinas, a gente fala Levinas em francês, o Levinas,
ele dizia que nós não estamos no paraíso, e nós estamos no mundo. Então, no mundo, é o mundo do desafio, de que nós temos que controlar as nossas paixões e emoções e nos lançar à aprendizagem. E nós temos que não pensar o conhecimento segundo essa educação bancária, que nos diz o Paulo Freire, que é uma educação que não estimula, que é uma educação em que não há dialética. Nós temos que sair do comportamento ingênuo, certo? De achar que as coisas simplesmente temos que fazer por fazer e que precisamos de nota e que aí nós teríamos aprendido. A aprendizagem é um processo de conhecimento de si mesmo, tá? Como o texto bem apresenta. Diante de um livro, o sujeito leitor, ele tem que ser despertado. E todo livro, se ele está sendo passado para vocês, é porque ele tem uma série de reflexões em torno de uma temática que deve ser provocadora e que deve ter relação com o seu mundo. Essa é uma das grandes sacadas do Paulo Freire. É que o livro ele tem que partir, ele tem que se envolver com as experiências do sujeito. E essa não é uma tese que foi inventada pelo Paulo Freire, é uma tese socrática, clássica, que é o que, por exemplo, o nosso querido Machado de Assis, que é um autor que eu gosto muito, aqui está o Dom Casmurro, por exemplo, gosto também de muitas Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez trabalhe com vocês, nós temos que uma história, ela tem que ser pensada e ressignificada, não há verdades prontas. Então, diante daquela pergunta que todo mundo se coloca, Capitu traiu ou não Bentinho, por exemplo, aqui em Dom Casmurro, essa não é a pergunta fundamental desse livro. Pergunta fundamental que Machado de Assis nos coloca é que eu, enquanto sujeito pensante, enquanto leitor, entendo pelo que está escrito aqui nesse livro. Eis a questão fundamental. E é isso que nós queremos aqui desafiar nessa primeiro contato aqui com o texto do Paulo Freire, que analisar o conteúdo de uma obra é uma relação nossa, do nosso mundo com o mundo do autor. E nós não podemos nos afastar disso, porque todo ato de estudar, no fundo, é uma atitude nossa em frente ao mundo. E esta é uma razão pela qual o ato de estudar não se reduz a uma relação leitor-livro ou leitor-texto. Porque os livros, em verdade, eles refletem o nosso enfrentamento com os autores. Nós estamos lendo um livro, nós existimos. Eu estou aqui do outro lado da tela existindo. Então, uma vez que nós estamos nesse aprendizado, ainda que seja virtual, tem que ter esse ato da leitura, do aprofundamento, do exercício, da angústia, como diria Kierkegaard, um outro filósofo, um filósofo existencialista, certo? Então, o que move os seres humanos a pensar? A curiosidade, como diria Aristóteles, o espanto. Então, o exercício dessa postura curiosa, que como diz Paulo Freire no texto que está lançado para vocês lerem, ele nos torna desafiadores do real, desafiadores de nós mesmos e criando uma postura crítica com o mundo. Então, nós não estamos simplesmente fazendo as coisas por fazer, nós estamos indo além. Essa é uma questão muito importante que não pode ser esquecida quando nós estamos falando de universidade. Então, esse vídeo eu convido vocês a se desafiarem nas leituras da disciplina. Nós estamos trabalhando com AVA, então pode haver erros, dúvidas, etc. Ou, caso não estejamos trabalhando com AVA, eu também trabalho com algumas turmas com o Google Classroom. Então, seja no AVA, seja com o Google Classroom, sempre eu solicito que vocês vasculhem a sala, façam anotações, leiam os materiais que nós passamos, leiam todos os artigos, assistam os vídeos, porque aí nós podemos lá tirar as dúvidas de vocês, porque se não tiver desafios, se não tiver feedback, se não tiver dúvidas, a aula vai ser aqui um diálogo meu comigo mesmo, mas eu tenho certeza que vocês aqui serão provocados, sejam bem-vindos, bem-vindas, e eu vou passar sempre aulas curtas para que vocês possam estar tendo envolvimento comigo e com o livro. Então, muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.